Muitos querem uma agência que fecha contrato em dólar, que fecha contrato em euro. Muitos querem uma agência que possui 100 clientes ativos, 200 clientes ativos. Igual o mineiro das vendas, 400, 500 clientes ativos. Mas, para em 2025 você, de fato, escalar essa sua agência, você tem que decidir já agora, de começo, os pilares que essa agência vai focar. E eu vou ajudar você não só a escolher um caminho certo para essa agência, como também a você se adaptar às tendências e aos empresários. Por quê? Hoje, em 2025, os empresários eles estão mais calejados. Já passaram por 4, 5, inúmeras agências. Então não é mais aquele empresário de 2018, 2020 que não sabia nem o que era tráfego, não. É um empresário que já viu vários vídeos na internet, que quando chega numa reunião com você, já te pergunta coisa técnica. Ah, e o lead, e o custo por clique? Porque ele já viu vários Reels. E não são Reels de colegas, gestores que ajudam você, não. Normalmente são de gurus que soltam mitos. E aí o empresário consome vários Reels, vários TikToks curtinhos com mitos. E chega entupido de mitos para você, cheio de opinião, cheio de sugestão. E você tem que ter um perfil, uma postura profissional para poder não só mostrar o caminho correto para ele, que às vezes não é o que ele está pensando, como implementar esse caminho correto. E não ser número, não virar número. Porque ele já fechou com 4, 5 agências, não virar a sexta. Que ele falou, olha, fechei com fulano, fulano não deu resultado. E aí reclamar normalmente para mim. Eu recebo vários desses. De gestores que não fez direito, deixou o empresário ali mais chateado do que já estava, mais sem esperança do que já estava, aí quando chega no meu colo, ou no colo de alguém que sabe fazer direito, aí a gente tem que quebrar crença, desmistificar um monte de coisa, ter uma paciência absurda. Então, o que eu quero que você entenda? Hoje os empresários, se você abrir uma reunião com eles e falar assim, olha, eu sou uma agência full service, eu faço de tudo, eles já vão olhar estranho para você, porque eles entenderam que generalistas não são especialistas, que quem faz tudo não faz nada. E esse é meu primeiro conselho para você quando você for escalar a sua agência. Não só é mais fácil você escalar com uma gama de serviços enxutos, serviços pontuais ou apenas 1, 2, como também no longo prazo da sua agência é mais saudável. Sabe por quê? Muitos acham, a maior do Brasil hoje é full service, entrega de tudo, Bernardo, vou fazer igual. Vou entregar site, vou entregar social media, vou entregar tráfego. E vamos ser transparentes, no fim do dia, o gestor, a agência iniciante está querendo escalar, ter vários clientes, ela quer oferecer tanto, mas tantos serviços, que são serviços que às vezes nem é 80-20, nem é o essencial para aquele empresário. Se você quer montar uma agência em 2025, não fica embelezando pacote, embelezando proposta com vários serviços só para o empresário fechar com você e falar, nossa, que barato, R$1.000 por 24 serviços. Não. Ofereça o essencial. O que é o essencial hoje? O que o empresário busca hoje? Ele busca venda. Tá, como é que eu chego na venda? Eu, gestor, eu, dono de agência, chego na venda. Com tráfego. Tráfego é o caminho mais assertivo, certeiro e de curto, médio e longo prazo para esse empresário ter o resultado dele. CEO traz resultado em 2025? Traz, mas é um trabalho que você vai fazendo de mês a mês, a mês a mês, que vai surtir efeito só daqui 1, 2 anos. Então, o que você está oferecendo, CEO? Social media. Existem 2 tipos de social media. O social media onde o empresário aparece, grava vídeo, engaja, cria uma comunidade, vira um influenciador, resumindo. E existe o social media de design, que você posta apenas designs feitos em Photoshop, em Canva. Vamos ser transparentes, você acha que isso funciona? Você acha que isso dá algum resultado? Se eu olho para o empresário e eu vejo que ele nem quer fazer vídeo, para que ele vai fazer social media se for para fazer design? Se for para fazer social media gravar um vídeo, excelente. Se ele não tem esse perfil, então nem ofereça social media. O social media é só fazer a conta. R$2.000 em um social media, o alcance desse empresário vai ser limitado aos seguidores que ele já tem. Então, se ele tem ali 2.000 seguidores, vão ser vários panfletos digitais, vários designs, alcançando os seguidores. 2.000 em tráfego, faz as contas. 2.000 em tráfego, você vai alcançar aí umas 100.000 pessoas, pelo menos. 100.000, 200.000 pessoas, pelo menos. Com um CPM aí de 10, 15 reais.
Qual compensa mais? Oferece 80/20 para o cliente. O cliente precisa de copywriting? Cliente de negócio local, cliente empresário. Pensa aqui comigo. Cliente de negócio local empresário. Ele precisa de VSL? Um roteiro todo no copywriting? Precisa? Não precisa. Ele precisa de um site todo no copywriting? Não precisa. Ele vai fazer um evento online? Não vai. Ele não precisa de copywriting. Ele precisa de uma descrição do que ele vende da empresa dele. É uma descrição, não é copyright. Então não ofereça isso. Agora, o que traz venda? Tráfego e um CRM. Olha, CRM, o que muitos empresários não têm, o que muitos precisam de uma organização nas vendas, precisam contabilizar as vendas, precisam, às vezes, mensurar aquele vendedor que ele não tem certeza se o vendedor é competente ainda ou não. Então, o que funciona hoje? Tráfego, demanda, cai no CRM. É isso que o empresário precisa hoje. Então, oferecer serviços a mais, não só você no curto prazo vai ter que se especializar em tudo isso, e vai ter um cliente que na segunda-feira de manhã você vai ter que atender o site dele. E aí na segunda-feira de tarde você vai ter que pensar agora numa estratégia de tráfego. E aí na terça de manhã você vai ter que pensar num social media para o outro cliente. E na terça de tarde você vai ter que pensar num roteiro, numa VSL que você vendeu por vender e vai ter que editar essa VSL. Você entende que a todo momento você vai ficar com vários serviços diferentes para fazer e resolver? No curto prazo, você sozinho ou você com uma pessoa ali do lado, você só vai dar conta de no máximo 10 clientes oferecendo vários serviços. Agora, se você sozinho, no curto prazo, vamos falar do curto prazo, você atende 20, 30 empresários só com tráfego pago, você dá conta. 20, 30 empresários com tráfego pago, todo dia você sabe, você tem que olhar a campanha. Você não precisa ficar dispersando a sua atenção em vários serviços diferentes que exigem esforços mentais diferentes. A cada uma em uma hora você vai ter que trocar, você não precisa. Você sabe, ó, todo dia tráfego pago, porque eu sou especialista em tráfego pago. Então isso é um detalhe no curto prazo, quando você oferece um serviço e serviços enxutos. Vamos falar agora do longo prazo. Para você chegar numa agência de sucesso que tem aí uns 50, 100 mil por mês, se você seguir no modelo generalista que oferece vários serviços, você vai ter que contratar muitas pessoas, não concorda? E muitas pessoas abrem brechas trabalhistas, abrem brechas na produtividade, o ser humano erra. Você vai ter que treinar todas essas pessoas, você vai ter que contar com a folha de pagamento todo mês de todas essas pessoas. E quanto mais cliente você quiser captar nesse formato full service, mais mão de obra ainda você vai ter que contratar. Às vezes não vai ser mais necessário um social media, um designer e um editor de vídeo, um gestor de tráfego. Não, você vai precisar de 2 de cada um. E se você quiser escalar mais ainda, você vai ter que contratar mais ainda. E sabe o que isso acontece? Isso diminui a sua margem de lucro, isso aumenta o seu risco, faz você perder cada vez mais o controle. Ah, mas eu vou fazer uma gestão interna. Tudo bem você fazer uma gestão interna, você não vai conseguir gerenciar tanto serviço de tantos clientes. Não vai, entendeu? Agora imagine você focando em só um serviço. Os empresários não só vão receber você melhor, olhar assim, opa, não estou falando com essas agências que fazem de tudo, eu estou falando com um especialista em tráfego. Era o que eu queria, tráfego. Eles já sabem também hoje que tráfego é o 80/20. Além de você ter uma conversão melhor na reunião de vendas, você vai receber melhor esse cliente. Porque você vai sempre, todo mês, toda semana, fazer onboarding de apenas cliente de tráfego. Vai ficar algo fácil e rotineiro no dia a dia você fazer isso. Diferente de fazer briefings e reuniões iniciais de cada projeto diferente. Um projeto que tem tudo, um projeto que tem mais ou menos tudo, um projeto que tem só um serviço. É complexo organizar isso. E aí, no longo prazo, você vai ter apenas gestores de tráfego contratados, não precisa de muitos gestores, 2, 3 gestores dá conta de 50 contas, tranquilamente, cobrando aí R$2.000 por cada conta de tráfego pago, R$2.000 vezes 50, 100 mil, 100 mil por mês, você tirou um bom lucro, um ótimo lucro, tendo apenas 2 gestores de tráfego. Você paga eles e sobra muito lucro para você. Então, no longo prazo, ter uma empresa especialista em um serviço, isso que eu estou falando tráfego, porque eu sou do tráfego. Mas você pode se especializar em só uma agência de social media, uma agência só de edição de vídeo, uma agência, apenas uma produtora, um exemplo. Não só você escala mais fácil, como você tem uma organização interna melhor. E organização interna melhor mantém o cliente. O cliente sente que está sendo gerenciado por uma empresa organizada, sente mais confiança, sabe que está lidando com especialistas, por consequência, fica mais tempo no contrato, o LTV é melhor. Então, toda essa conversa que eu estou tendo aqui com você
é justamente para, antes de você pensar em abrir uma agência em 2025, é você mesmo sentar consigo e parar para pensar, caramba, eu priorizo qualidade ou quantidade? Eu quero uma agência com qualidade ou com quantidade? Simples. Tudo está em torno dessa pergunta, quantidade ou qualidade? Eu quero ter muitos clientes ou poucos clientes que pagam bem? Eu quero entregar muito serviço ou eu quero entregar pouco serviço, mas com uma qualidade superior? Tudo se remete a essa pergunta. Então, assim, antes de você pensar em ir para a gringa, antes de você pensar em ter 100 clientes, antes de você pensar em colocar dinheiro em tráfego, você tem que primeiro ajeitar o seu modelo de negócio, deixar ele organizado para receber bem os clientes. Senão, o que vai acontecer é que você vai receber vários clientes, vai ter churn, vai ter pessoas cancelando o contrato, saindo da sua agência, reclamando de você. E aí o próximo gestor que vai ter que cuidar dessa pessoa, desse empresário magoado. Por quê? Porque você está pensando em escala. Escala, escala, escala. Nem tem, às vezes, a capacidade ainda de atender tamanho escala e está pensando em escala. Então, para 2025, a tendência vai ser o quê? Especialistas em tráfego, gestores, não só que apertam o botão, mas que tem uma inteligência comercial, entra de fato para captar o lead para esse empresário, para montar uma estrutura, um funil que vai receber esse lead, que vai metrificar bem esse lead com UTMs, para saber se o lead veio de uma campanha específica, de uma plataforma específica, se foi Google, Facebook, foi uma campanha do Meta da mensagem, uma campanha do Meta de conversão, distinguir qual lead fechou entre essas duas, como fazer isso, oferecendo um CRM para o cliente para cair os seus leads do tráfego nesse CRM e você poder observar esse CRM, poder auxiliar ele a vender utilizando o CRM. Quem se destacar em 2025 vai ser gestores com essa pegada comercial, que implementa funis focados no comercial, no retorno de investimento do cliente. Não em gestores que falam, olha, empresário, você investiu aqui R$2.000, alcançou sei lá quantas pessoas, teve sei lá quantas curtidas e cliques. O empresário não liga para isso. Amigo, o empresário ele quer saber, tá, quanto que eu investi? Quanto leads me retornou? Quanto custou cada lead? Quantas vendas eu consegui? Quanto me custou cada venda? Custo por CPA, cliente fechado, custo por aquisição de cliente, qual foi o meu ROI, qual foi o meu ROAS, qual foi a minha taxa de fechamento. Tem empresário que nem consegue formar isso, a maioria não tem isso na ponta da língua, e se você cria esses números para ele, o que nenhuma empresa teve a capacidade de fazer, de criar esses números, esse histórico, taxa de fechamento do tráfego, custo por aquisição do tráfego, ROI do tráfego, o que muitos não conseguem fazer por conta. Imagina você montando o número de uma empresa que nunca teve. Você acha que vai largar você? Você acha que ele vai largar você? Não vai. Porque você criou os números dele, você conhece os números dele, nenhuma empresa conhece. Ele fala assim, não vou nunca cancelar com o Bernardo, poxa, ele conhece meus números. Melhor do que eu mesmo. Você entende? Inclusive, até um adendo aqui, antes de se pensar em contratos em dólar, em contratos em euro, saiba que tem empresários dos Estados Unidos que querem fechar com agência, só que não fecha porque os gestores não estão preparados. Eles falam para mim, Bernardo, os gestores não estão preparados para atender o mercado daqui. Tem muita gente querendo, só que os brasileiros nem inglês sabem falar. Usam chat GPT e escreve tudo errado. Aqui o tráfego e o marketing é diferente, a concorrência é diferente, o tráfego é diferente. Então, antes de pensar em pisar em solo internacional, você tem que saber que toda a dinâmica lá fora é diferente e a negociação é diferente. Porque o americano, ou quem mora fora, pede cláusulas e pede para remover certas cláusulas que o português de Portugal pede para adicionar. Que o brasileiro já pede completamente diferente, já pede outro tipo de demanda, outro tipo de proposta. Por isso que no meio desse mês eu vou fazer a imersão Contratos na Gringa, para não só captar da forma correta esses empresários, mas também para reter na sua agência. Então comente aqui CNA de Contratos na Gringa para reservar o seu ingresso, porque são apenas 50 vagas para 50 agências. Mas enfim, se você viu até o fim desse vídeo, gostou desse formato, saiba que além desses dois vídeos que também são focados em agências, em aumento de vendas em geral, esses dois vídeos eles foram criados à base de comentários de seguidor, de inscrito. Comentaram, Bernardo, faz um vídeo dessa estratégia, faz um vídeo sobre determinado assunto.
olhei esses comentários e fiz conforme demanda. Então comente para eu criar esses vídeos, dê ideias, curta esse canal, compartilhe e tem aqui 2 vídeos para você continuar assistindo e continuar evoluindo.